Olá, como vai? Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e gostaria de convidar você para fazer junto comigo uma viagem pelo mundo da patologia. Exatamente. Por meio de uma sequência de videoaulas, vamos abordar conceitos da patologia geral e da patologia oral e maxilofacial. Será uma viagem fantástica onde iremos trafegar uma ponte que estabelece a comunicação entre os componentes curriculares básicos dos cursos da área de saúde, em específico do curso de odontologia, e os cursos profissionalizantes, conhecendo as bases das doenças e, posteriormente, as doenças específicas, aquelas que são de interesse do cirurgião dentista. Se você se interessa por esses conteúdos, vem comigo porque nós vamos começar essa sequência de videoaulas agora. Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na nossa videoaula de hoje, iremos fazer a introdução ao estudo da patologia. Esta é uma aula importantíssima porque por meio dela nós vamos compreender qual é a importância desse componente curricular para todos os cursos da área de saúde e vamos compreender especificamente na sequência qual é a importância da patologia oral e maxilofacial dentro da odontologia especificamente. Bem, a patologia etimologicamente significa patos, sofrimento, e logos, estudo. Portanto, nós iremos estudar o que acontece com o organismo quando ele está alterado, quando ele está acometido por doenças. Exatamente. Para que a gente possa compreender a questão da alteração, é preciso que nós tenhamos a compreensão dos aspectos de normalidade. Então, quando nós temos a compreensão de como as estruturas estão organizadas sob o aspecto fisiológico, nós conseguimos então fazer essa extrapolação e começar a estudar os aspectos de alteração, que são os aspectos patológicos. Então nós já temos duas diferenças significativas, que é como o organismo se encontra na condição de homeostasia, de equilíbrio, de fisiologia, e nós precisamos agora utilizar essas bases para poder compreender quais são as sequências que determinados agentes podem produzir de danos que vão produzindo mudanças, tanto no aspecto estrutural quanto no aspecto funcional e produzindo essas alterações que são conhecidas como doenças, as quais constituem-se então no campo de estudo da patologia. A importância fundamental da patologia geral em específico é justamente de fazer essa ponte em que nós conseguimos trazer essas informações básicas e aplicar ela dentro do contexto da compreensão das alterações, as quais vão nos permitir também estabelecer de modo racional caminhos para que a gente estabeleça tratamentos. Então, a base da compreensão das alterações, ela nos permite raciocinar sobre tratamentos coerentes para as alterações específicas. Então, o que estuda a patologia é justamente as alterações estruturais e funcionais nas células. E é importante que se tenha em mente que, quando nós temos alterações de função, nós temos, obviamente, alguma estrutura que foi danificada, para que aquela função que aquela estrutura exerce esteja comprometida. Obviamente que quando uma quantidade muito pequena de estruturas está danificada, isso não necessariamente repercute em sinais perceptíveis. Entretanto, obviamente, as alterações elas iniciam-se em uma pequena proporção, mas elas vão evoluir. E é justamente esse contexto de evolução que começa a trazer para a gente a percepção de que algo não está correto, de que algo não está normal. E aí, com base na análise dessas alterações, nós chegamos às condições de doença, estabelecendo qual a doença específica e aí, a partir disso, estabelecendo qual que é a terapêutica que vai ser estabelecida dentro daquela condição específica.
Então, o objetivo, claro, é esse: estabelecer quais são os sinais e os sintomas que essas alterações produzem, para que a gente consiga estabelecer uma base racional de proposta de tratamento dentro das doenças específicas. Bem, pessoal, aqui na sequência nós vamos abordar alguns conceitos que vai facilitar bastante a nossa compreensão da patologia como um todo. A patologia, ela pode ser dividida em duas grandes áreas de estudo, né? Ou duas grandes vertentes, né? A primeira é a da patologia geral. Esta estuda as respostas básicas das células e dos tecidos frente a estímulos agressivos que são capazes de produzir doenças. Então, a patologia geral, ela estuda a resposta básica do organismo frente a agressões, que são comuns aos tipos celulares do organismo e às células do organismo. Essas condições básicas, quando aplicadas a determinados sistemas, elas passam a compor a área de estudo da patologia, que é chamada de patologia sistêmica, onde está aí alocada a patologia oral e maxilofacial. Então, a patologia oral e maxilofacial é a área da patologia que compreende a patologia sistêmica, onde nós vamos compreender o que as alterações específicas nos tecidos que compõem esse sistema representam de repercussão em termos de sinais e de sintomas. Dois termos nós iremos utilizar com frequência ao estudarmos a patologia. Esses dois termos são etiologia e patogenia. Então, a etiologia é um termo que nós empregamos para nos referirmos à causa. Então, as doenças, elas sempre são causadas por alguma razão. Algo produz modificações na estrutura celular que compromete a sua função. Então, o que gera esta modificação, que repercute em danos à estrutura celular e ao seu funcionamento concomitantemente, é a causa. E a causa nós chamamos de etiologia. E o outro conceito que é fundamental também na patologia, que nós vamos falar de maneira também muito frequente, é a patogenia. Então, a patogenia, ela corresponde à sequência de eventos que determinada célula e também determinado tecido vai sofrendo à medida que o agente causal, o agente etiológico, vai produzindo mudanças na sua estrutura. Então, é a evolução do contexto, desde o seu aspecto inicial até a evolução final da doença em si. Então, é como a doença vai evoluir e dentro desse contexto nós vamos observando as sucessivas e graduais modificações estruturais e funcionais que os tecidos vão sofrendo a partir do agente etiológico agindo sobre eles e que vão, no final do contexto, repercutir em um resultado final. Então, este caminho que o agente etiológico ele vai produzindo mudanças estruturais, aos poucos vai fazendo com que sinais e sintomas vão surgindo e vão evoluindo. Então, nós conseguimos, por meio da patogenia, compreender em qual momento da doença o paciente se encontra, como vai se dar a evolução a partir daquele ponto, né? Então, a patogenia nos permite estabelecer uma condição que nós chamamos de prognóstico. Então, o prognóstico é o que nós podemos dizer da evolução dessa doença. Então, à medida que nós conhecemos a sequência evolutiva de um processo de adoecimento, ou seja, à medida que nós conhecemos a sua patogenia, nós temos condições de fazermos um prognóstico, ou seja, uma perspectiva de como esse evento ele vai se estabelecer dentro dos dias, dos meses subsequentes, uma vez que nós conhecemos o que gradualmente um tecido ele vai sofrendo a partir da sua interação com o agente etiológico. Bem, meninos, para que fique um pouco mais claro do que se trata a etiologia, que é a causa, e o agente etiológico ou agente causal, nós vamos dividi-los em dois tipos especificamente.
Aqueles chamados de intrínsecos, que dizem respeito às questões que se processam dentro do próprio organismo, relacionados ao seu próprio funcionamento genético, e aqueles que são chamados de adquiridos. Esses adquiridos, eles necessitam que o indivíduo tenha contato com o meio para que alguma questão do meio interfira no seu sistema, produzindo modificações. Em geral, as doenças, elas não são resultado apenas de um desses dois. Geralmente são resultantes da soma de aspectos intrínsecos que estão ali no seu material genético e de interações com o meio que fazem com que essas condições elas sejam precipitadas. As condições adquiridas, elas também podem ser categorizadas. Então, nós podemos considerar aspectos adquiridos como aqueles envolvidos com condições infecciosas, sejam elas infecções produzidas por quaisquer tipos de agentes, sejam bacterianos, virais, fúngicos, seja também por parasitas. Então, essas condições, elas produzem danos ao organismo. Esses danos, eles são considerados adquiridos, produzidos por um agente infeccioso que vai ser introduzido no organismo e a partir dessa introdução vai ocasionar danos estruturais e funcionais às células. Além dessa categorização de agente infeccioso, nós temos os aspectos nutricionais. O nosso organismo, para um bom funcionamento, necessita de uma nutrição adequada, uma nutrição correta. Então, quando nós temos excesso de nutrientes ou quando nós temos déficit nutricional, esses dois extremos produzem alterações no organismo. E essas alterações, elas estão relacionadas, portanto, com aspectos nutricionais. Além dos aspectos infecciosos e nutricionais, nós temos também os aspectos químicos, ou seja, quando nós estamos em contato com agentes químicos do meio, nós podemos sofrer alteração das nossas estruturas, principalmente porque esses agentes químicos, eles interagem com moléculas celulares, inativando essas moléculas, desnaturando essas moléculas e ocasionando uma cascata de alterações que impactam no surgimento de sinais e de sintomas compatíveis com doenças. E também são consideradas condições adquiridas, agentes adquiridos para a produção de doenças, aqueles considerados os físicos. Então, os agentes físicos são aqueles em que nós imprimimos sobre o organismo, por exemplo, excesso de demanda funcional ou mesmo um déficit de demanda funcional, uma sobrecarga de atividade sobre o organismo, produzindo uma quantidade de atividade que as células elas não estão capacitadas a suportarem, isso produz danos, ou uma falta de atividades, uma falta de estímulos que também vão ser, por outro lado, tão prejudiciais quanto, Então, esses fatores físicos, eles também impactam o nosso organismo, porque muitas estruturas, elas demandam um funcionamento adequado. Então, o excesso de funcionamento ou a ausência de funcionamento vai acarretar em doenças. Então, essas condições são fatores etiológicos adquiridos que, em linhas gerais, quando associados aos fatores intrínsecos que estão relacionados à própria constituição do organismo, geram condições de doenças, ou seja, geram condições patológicas. Já que nesse momento nós vamos aproveitar para conseguir detalhar melhor do que se trata a patogenia. Como eu comentei anteriormente, trata-se da evolução de um processo de adoecimento, desde a expressão inicial até o desfecho dessa condição de doença. Então, nós temos um agente etiológico imprimindo uma modificação sobre o organismo e essas modificações elas vão se acumulando no tempo. Então, a etiologia é a causa e a patogenia é a evolução que as células, que os tecidos vão sofrendo de mudanças no longo tempo.
Então, essas mudanças elas podem ser exemplificadas nesse exemplo que nós temos aqui acima, que é o que acontece, por exemplo, com o fígado. O fígado é um órgão do nosso organismo capaz de depurar toxinas. Entre elas, o consumo de álcool, ele se processa no fígado. Então, quando o indivíduo ele faz a ingestão de álcool, o álcool ele tem um efeito sobre o sistema nervoso central. Então, o organismo ele prioriza a metabolização de substâncias alcoólicas em detrimento de outras funções que realizam órgãos como o fígado. Então, quando nós temos um excesso de consumo de álcool, o fígado ele vai meio que deixar um pouco de lado outras funções que ele também exerce e vai se empenhar no processo de metabolização, no processo de depuração do álcool orgânico. Então, uma outra função que o fígado também realiza é o metabolismo de gorduras. Então, o fígado ele recebe gorduras provenientes da nossa digestão e, parcialmente, por um período de tempo curto, ele recebe essas gorduras, ele metaboliza essas gorduras e depois ele encaminha essas gorduras para a circulação sanguínea, para células de armazenamento, como o tecido adiposo. Porém, quando o indivíduo faz uma ingestão excessiva de álcool, o organismo ele vai diminuir a sua atividade metabólica sobre as gorduras no fígado e se concentrar na depuração do álcool. Então, o que é que isso vai acarretar? Isso vai acarretar em um acúmulo excessivo de gordura pelas células hepáticas, que não ocorreria se o fígado tivesse voltado para exercer as suas funções típicas. Por quê? Porque ele precisa gastar uma grande parte do seu tempo depurando essa substância, esse álcool que foi ingerido, que não se trata de constituinte normal da dieta e que, além de tudo, interfere no funcionamento do sistema nervoso central. Então, à medida que o indivíduo vai fazendo no longo prazo um consumo abusivo de álcool, o fígado no longo prazo vai acumulando gorduras além da sua capacidade, além da sua característica de normalidade. Até que chega um determinado momento que o indivíduo, ao fazer abuso de substância alcoólica, ele vai sofrer um evento de alteração morfológica, um evento da alteração estrutural do fígado, que é o acúmulo de gordura além da sua condição de normalidade. E essa condição ela é chamada de esteatose hepática. Esse termo esteatose, ele se refere ao acúmulo de gorduras dentro das células hepáticas, que elas acumulam uma quantidade pequena, mas no caso do abuso de álcool, esse acúmulo se torna muito exacerbado. Então, a esteatose hepática é um evento em que as células hepáticas elas vão aumentar o seu volume e esse aumento de volume vai se dar graças a um acúmulo de gordura aí dentro que vai estar em processo de acúmulo porque não estará em processo de metabolismo, já que a célula está empenhada com a atividade de depuração alcoólica. Então, essa modificação, ela é previsível para o paciente que faz abuso de álcool. E este evento, ele pode ser observado por exames de imagem e também por exames microscópicos. Então, aqui na imagem acima, nós conseguimos ver a histologia do fígado, as células dentro da sua característica de normalidade, de coloração do seu citoplasma e do seu núcleo. E no caso da esteatose hepática, nós vamos ver que a célula ela ganha aspectos diferentes, ela fica com o seu citoplasma mais claro, o núcleo vai sendo deslocado para a periferia, ela vai se assemelhando com uma célula adiposa, que é a célula no fígado, no organismo, que naturalmente acumula gordura. Então, nesse preparado para a avaliação microscópica, nós estamos vendo a gordura com uma cor clara, porque nós não estamos fazendo uma coloração específica para a gordura e as gorduras elas são neutras, elas não se colorem nem com corante ácido e nem com corante básico, ficando, portanto, com esse aspecto aí que ele é visto na microscopia óptica como essas regiões claras dentro da célula que se constituem regiões em que a gordura está acumulada. Pois bem, se o paciente ele suspende esse abuso do consumo de álcool, a tendência é que o fígado ele diminua as atividades de depuração com álcool e que se concentre novamente em metabolizar a gordura. E então, nós vamos ter uma diminuição desse aspecto de célula
acumuladora de gordura e ela volta a ter as suas características de normalidade. Evento este que não vai ser observado caso o indivíduo se mantenha dentro do abuso de álcool. E se isso ocorre, o processo de dano ele vai progredir. Então, nós vamos observar uma sequência, né, em que os eventos dentro do longo prazo vão se constituindo do que a patogenia vai estudando, que é essa evolução no tempo, né, do que esse agente etiológico, que é o álcool, vai produzindo no metabolismo e na morfologia das células hepáticas. Então, a continuidade do abuso do álcool evolui da condição de esteatose hepática para a condição de esteatohepatite alcoólica. A esteatohepatite alcoólica compromete um pouco mais a função hepática, porque além de nós termos o acúmulo de gorduras, nós vamos ter também acúmulo de outras substâncias que o fígado metaboliza, além da gordura. Então, nós conseguimos ver aí dentro, nesse preparado histológico, com microscopia óptica, que além dessas áreas claras dentro da célula hepática, nós agora vemos regiões em que nós temos deposição de um material eosinofílico, ou seja, que se colore pela eosina. Então, o processo de dano à célula hepática ela está evoluindo. Este processo ele é um processo que já é conhecido, então trata-se da patogenia, que é a evolução desse quadro, com o consumo de álcool que vai sendo sustentado no longo prazo, e essas modificações elas serão compatíveis com os danos que nós observamos do ponto de vista microscópico. Quando o indivíduo ele não faz a suspensão do evento neste momento, porque até então nós temos um evento que é reversível, mas se o indivíduo ele persiste no abuso de álcool, que é comum para dependentes químicos, nós vamos observar que este evento vai levar a célula a uma condição de irreversibilidade. E a irreversibilidade, ela culmina com a morte da célula, com a morte da célula hepática. A morte da célula hepática conduz uma morte muito rápida de células hepáticas, conduz a uma condição de incapacidade do fígado de repor essas células que sofreram esses eventos lesivos em decorrência do abuso do álcool. Então, se nós temos células que morrem no fígado em pequena quantidade e num período de tempo longo, o fígado ele é capaz de se regenerar. Ele faz um tipo de regeneração que é tipo um crescimento compensatório. Não é uma regeneração propriamente dita característica, mas é muito semelhante a uma regeneração. Entretanto, o dano que o álcool produz sobre as células é um dano extenso. Então, as células morrem muito rapidamente e em uma quantidade grande, num tempo em que não é possível que haja uma reparação perfeita, ou seja, uma substituição das células que morreram por células novas. E o que vai acontecer com esse órgão? Ele vai sofrer um evento de fibrose, ou seja, a substituição das células hepáticas por um preenchimento de um tecido conjuntivo reparacional. Isso se constitui numa área de dano que não é reversível para o fígado. Essa área ela não consegue estabelecer o desenvolvimento das mesmas funções da célula hepática. Então, embora eu tenha um preenchimento dessa área das células que morreram, porém a função ela não é restabelecida. Então, dentro deste processo de cicatrização, nós temos o fígado comprometido na sua função. Este momento que o órgão chegou, essa condição que o órgão alcançou a partir desses danos sucessivos, são denominados neste momento de cirrose hepática. E a cirrose hepática, ela constitui-se em alterações morfológicas e que podem ser vistas também sob o aspecto microscópico. Tá? Então, se o indivíduo chega a uma condição de cirrose e ainda assim persiste no abuso de álcool, ele pode evoluir para uma ascite, que é esse quadro clínico que a gente consegue ver aí, o paciente com o abdômen muito dilatado, alterações morfológicas muito grandes, um processo inflamatório significativo, que atrai uma quantidade muito grande de líquido no interstício, ou então ele pode evoluir para uma modificação genética das células, uma mutação das células, culminando com o aparecimento de um câncer hepático.
Então, veja que essa sequência de alterações que se processou com a célula hepática, elas são conhecidas. Então, com o passar do tempo, nós conseguimos prever o que o órgão vai mostrar de alteração, porque nós já conhecemos qual que é a sequência evolutiva da doença, nós conseguimos, portanto, compreender a patogenia e nós, portanto, conseguimos dizer ao paciente o que vai acontecer no longo prazo. Ou seja, nós podemos dar um prognóstico ao paciente de como esse evento vai se desenrolar até o seu evento final. Se é possível haver cura ou se esse evento ele não é possível de ser curado. Bem, conforme nós temos falado até aqui, o agente etiológico vai produzindo modificações estruturais, que nós vamos chamar aqui de alterações morfológicas. A morfologia tem a ver com a forma, então as proteínas têm formas, as organelas têm formas, a célula tem forma, graças principalmente ao citoesqueleto. Então, quando nós temos um agente etiológico produzindo uma modificação da forma, uma alteração morfológica, essa alteração morfológica vai impactar a função de uma organela, de uma estrutura intracelular, e o acúmulo dessas alterações vão implicar, num determinado período de tempo, em sinais e sintomas, que são as manifestações clínicas. Então, nós nos baseamos nas manifestações clínicas, que são decorrentes dessas alterações morfológicas, para estabelecermos o diagnóstico. Então, o diagnóstico é a definição do que é a doença, baseado justamente nos sinais e nos sintomas que são específicos das alterações morfológicas produzidas pelo agente etiológico. E como eu havia dito anteriormente, essas modificações estruturais, esses sinais, esses sintomas produzidos por essas modificações, por essas alterações morfológicas, nos ajudam a compreender o curso da doença, a determinar como vai ser o curso da doença e também nos ajudam a determinar o prognóstico da doença. Bem, meninos, atualmente a patologia ela conta com inúmeros recursos para o estabelecimento do diagnóstico, para que a gente consiga observar essas alterações morfológicas, para que a gente possa elencar os sinais e sintomas e chegar ao diagnóstico. Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos para isso. Mas a patologia, ela começou de um início, Então, nós tivemos um pesquisador que é considerado o pai da patologia, que é Rudolf Virchow. Então, Rudolf Virchow foi dos primeiros a dar início aos estudos do que hoje nós consideramos a patologia moderna. E é importante nós termos em mente que as células, elas vivem em um ambiente, as quais se constituem um ambiente dinâmico. Então, quando nós falamos que a célula está dentro de uma condição fisiológica, essa condição ela não é estática, ela é uma condição de dinamismo. Então, dentro dessas condições, ela está susceptível a estímulos. Então, nem todos os estímulos serão capazes de produzir danos celulares. Então, nós temos estímulos que são possíveis de serem tolerados pela célula. Então, existe um limiar de tolerância da célula para tanto o aumento de um determinado estímulo quanto uma diminuição. Porém, o dano celular ele se processa quando o estímulo ele ultrapassa o limiar de tolerabilidade da célula e começa a produzir modificações morfológicas. Então, quando nós temos um estímulo para uma célula, esse estímulo pode produzir uma sobrecarga de atividade, o que não necessariamente vai produzir uma alteração morfológica. Vai produzir basicamente uma taxa de funcionamento mais acelerada, ou pode produzir uma redução no seu funcionamento. Entretanto, quando esse estímulo ele ultrapassa essa condição de tolerância da célula de se adaptar, aí nós temos um estímulo lesivo, um estímulo danoso. Então, as nossas patologias, elas surgem justamente de estímulos que ultrapassam o limite de tolerância da célula. Muitas vezes, estímulos podem levar uma célula a uma condição de limite e mesmo aquele mesmo estímulo que levou a célula a uma condição de limite,
chega um determinado momento que ele começa a ser excessivo, que é o momento em que a célula já chegou no seu limite de tolerância daquele ritmo do estímulo. Então, a patologia, ela lida justamente com o estudo desses fatores sobre as células, os quais produzem condições que não são toleráveis pela fisiologia celular e culminam nos danos que comprometem a função através do comprometimento prévio da forma. Para que a gente tenha uma ideia do quanto as células elas são reguladas dentro do nosso organismo, a gente tem que levar em consideração o ambiente em que essa célula vive, os nutrientes que chegam até essa célula e todo o mecanismo genético que controla nas células o seu processo de divisão, o seu processo de diferenciação e até o seu processo de metabolismo. Então, as células elas são regidas por controle, elas são regidas por sinalização. E este controle rígido determina os aspectos que nós chamamos de aspectos de homeostasia. Então, a homeostasia é o termo que nós empregamos para as condições dinâmicas de funcionamento celular, onde são respeitados esses princípios de sinalização que regem o processo de metabolismo celular, o processo de multiplicação celular e o processo de diferenciação celular. Esses eventos eles têm que estar em consonância com a necessidade do organismo. Então, as células elas trabalham em prol do bom funcionamento do organismo e não apenas em prol do seu bem-estar específico. Então, as células trabalham para realizar uma função que colabora com a função do órgão, que por sua vez colabora para a função de sistemas. Então, as células elas estão ali limitadas por quantidade de nutrientes, por espaço, e elas estão também comandadas por sinalizações. Essas sinalizações, elas estão aí definidas geneticamente. Então, existe um controle genético rígido para que a célula viva em uma condição que é considerada uma condição de homeostasia. Aqui nesse fluxograma ao lado, nós vamos compreender a sequência do que estuda principalmente a patologia geral. Como eu havia mencionado anteriormente, as células, dentro da sua condição de equilíbrio fisiológico, dentro desses controles rígidos genéticos, ela está em um equilíbrio dinâmico, está em uma condição homeostática, né? Está em uma condição de homeostase. Bem, as células em condição de homeostase, elas podem receber estímulos. Se esses estímulos eles forem possíveis de serem tolerados pela célula, esses estímulos eles vão produzir um novo contexto para a célula, que não é aquele mesmo inicial, porque esse estímulo modifica a fisiologia celular. Então, esses estímulos eles podem ser para acelerar o metabolismo ou para reduzir. Então, quando nós retiramos determinados estímulos que são esperados para um determinado tecido, essa célula vai reduzir a sua atividade funcional. Então, a retirada de estímulos ou então o acréscimo de estímulos acima daqueles que habitualmente a célula já está acostumada a lidar, podem produzir uma condição de tolerância para a célula. Então, a célula vai começar a se estabelecer dentro de um outro nível de atividade, sem, no entanto, estar lesiva, sem, no entanto, estar com produção de alterações morfológicas que comprometam a função celular. Então, dentro deste novo contexto, nós dizemos que há uma adaptação celular. Então, a adaptação celular é quando estímulos eles são imprimidos sobre esse microambiente celular e eles vão alterar as células no seu funcionamento, levando essas células a trabalharem mais ou então reduzindo a sua carga de trabalho. Então, se esse estímulo que é imprimido sobre essa célula, essa retirada de estímulo, é tolerável pela célula e ela consegue se ajustar internamente para viver dentro desse novo ambiente, sem, no entanto, sofrer prejuízo da sua função, nós dizemos que essa célula sofreu um processo de adaptação.
Entretanto, existem certos estímulos que ultrapassam o limiar de tolerância da célula. Então, por exemplo, às vezes alguns estímulos eles seriam até toleráveis se eles fossem diluídos no tempo, mas se esse estímulo ele é imprimido num tempo muito curto, ele pode exceder o limite de funcionamento celular e pode produzir um dano a uma estrutura que culmina com um dano a uma função. Então, aí nós temos uma condição de lesão. Então, a lesão se estabelece quando ocorre um estímulo ao qual a célula não consegue se adaptar. Então, se o estímulo sobrepuser a capacidade adaptativa da célula, ele vai levar a célula a uma condição lesiva. Entretanto, se a célula adaptada, ela também sofre estímulos adicionais, elas podem também não suportar o grau de estímulo sobre um momento de adaptação já ocorrido e essa célula adaptada evolui para uma condição lesiva. Então, as células elas podem receber estímulos ou podem perder estímulos às quais elas podem se adaptar, ou elas podem receber ou perder estímulos às quais elas não toleram e automaticamente entram em condição lesiva. E as células adaptadas, elas se tornam mais susceptíveis porque qualquer estímulo adicional sobre uma célula que já está vivendo no seu limite pode levar ela facilmente a uma condição de lesão. As lesões, por sua vez, elas podem ser lesões que são de pequena monta, produzem alterações que a célula consegue depois trabalhar e resolver quando o estímulo é retirado, ou então o estímulo é tão intenso que produz uma alteração tão grande intracelular que não é possível que a célula consiga reverter todo este dano produzido e ela evolua para eventos de morte. Então, nós vamos estudar dentro da patologia geral justamente esse contexto em que as células são tiradas da sua condição de homeostasia, chegando a condições de adaptação ou a condições de lesão. Lesões essas que podem ser reversíveis ou que podem evoluir para um contexto de morte celular. Pormenorizando ainda mais esses detalhes abordados, nós temos que as células elas podem se adaptar a estímulos, embora elas vivam num ambiente de grande limitação sobre o aspecto de oxigênio, sobre o aspecto de nutrientes e sobre todo o limite genético imposto sobre elas, ainda assim elas podem ter capacidade de adaptação frente a alguns estímulos que são imprimidos ou que são retirados. Essas adaptações, elas produzem um novo grau de aspecto morfológico que não é considerado como patológico, porque não produz um dano à função celular. Então, a célula continua funcionando dentro de características de normalidade, ou seja, as modificações morfológicas que ela sofreu são modificações dentro do limite da tolerância e a sua função está preservada. Entretanto, quando os estímulos eles são lesivos, ou seja, quando ultrapassam o limiar de tolerância da célula, ela evolui para uma condição de danos. Os danos, conforme mencionados anteriormente, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Os danos reversíveis são aqueles em que as alterações que ocorrem dentro da célula são possíveis de serem restabelecidos quando o estímulo é retirado. Então, são danos que são de pequena proporção. Então, quando o estímulo é retirado, a célula consegue, por exemplo, pegar proteínas que foram desnaturadas, destruir essas proteínas e repô-las, ou mesmo organelas que foram destruídas, a célula consegue fazer processos de autofagocitose, autoendocitose e posteriormente sintetizar novas organelas que permitam que ela restabeleça a sua função. Então, quando o quadro é possível de ser restabelecido para o contexto da normalidade, nós chamamos essa lesão de lesão reversível. Entretanto, existe um ponto que é chamado de ponto sem retorno. O ponto sem retorno é aquele em que a célula ela é atingida tanto no contexto da sua integridade, ou seja,
situações que levem a célula a perder a integridade das suas membranas plasmáticas, que separam o meio interno celular do meio externo, ou condições que interfiram com o funcionamento energético da célula, ou seja, com a capacidade que a célula tem de produzir energia. Então, esses dois pontos para a célula são críticos. Então, eventos que levem essas duas condições à incapacidade de restabelecer o contexto de normalidade, ou seja, a célula perde a integridade das suas membranas e não consegue mais restabelecer essa integridade. Ou a célula perde a capacidade de funcionamento das mitocôndrias e não consegue mais restabelecer, ela atingiu o que nós chamamos de ponto sem retorno. O ponto sem retorno estabelecem as lesões irreversíveis. Essas lesões irreversíveis são aquelas que vão evoluir invariavelmente para a morte da célula. Então, as células, elas podem sofrer lesões reversíveis. As lesões reversíveis, elas podem restabelecer uma condição de normalidade, ou se o estímulo persistir, elas podem evoluir para uma condição irreversível. Quando elas evoluem para a condição irreversível, quando a célula atinge o que nós chamamos de ponto sem retorno. E os estímulos, eles podem, de cara, já produzirem uma condição irreversível na célula, onde ela nem passa por este momento de lesão reversível. Então, eu tenho estímulos que são tão intensos que, de cara, já levam a célula para uma condição de irreversibilidade, principalmente aquelas que estão relacionadas com a integridade das membranas plasmáticas. E aí, o que vai ocorrer com a célula depois que ela atinge esse ponto sem retorno são os eventos de morte celular. Então, os eventos de morte celular são eventos progressivos que levam a célula a uma degradação completa a partir daquele ponto que nós chamamos de ponto sem retorno. Então, o que estabelece ali a partir do ponto sem retorno até o desaparecimento da célula, nós chamamos de eventos de morte celular. Bem, já que nós já falamos aqui em morte celular, vamos brevemente abordar dois aspectos importantes desse conceito morte celular. É importante que se tenha em mente que o nosso organismo, ele cresce a partir de novas células que surgem e de algumas células que deixam de existir. Então, nós temos eventos de morte celular no organismo que são eventos fisiológicos, ou seja, nós temos células que têm tempo de vida curta e nós temos células que precisam deixar de existir para que determinados órgãos estabeleçam uma forma específica. Então, por exemplo, quando nós estamos passando pelo momento da embriogênese, né? Quando nós estamos passando pelo momento da formação embrionária, quando a mãozinha do bebê se forma, inicialmente nós temos uma membrana, né, que une toda essa estrutura. Posteriormente, por eventos de morte celular, os dedos vão se separando. Então, esses eventos de morte celular são eventos fisiológicos programados para que estruturas embrionárias elas surjam. Então, a morte celular ela nem sempre é um resultado de um dano. Ela pode ser resultado de um evento fisiológico. Entretanto, quando a morte celular ela resulta em um evento lesivo que leva a célula ao ponto sem retorno, aí nós estamos diante de uma morte celular que é uma morte produzida em uma condição patológica. Então, a morte celular ela pode se estabelecer em contexto fisiológico e pode se estabelecer em contexto patológico. Quando a morte celular ocorre no contexto patológico, ela é o resultante de eventos lesivos que podem ser oriundos de danos específicos, como, por exemplo, a ausência de circulação sanguínea em um determinado órgão, que produz o que nós chamamos de isquemia. Então, a isquemia é a ausência do fluxo sanguíneo para um determinado tecido, culminando em ausência de oxigenação para esse tecido, ausência de chegada de nutrientes. Então, as isquemias são condições que levam as células a condições lesivas que evoluem para, num período de tempo não muito longo, para a morte celular. Também, além das isquemias, nós temos condições como as infecções, as toxinas, as doenças imunológicas, cada uma dentro do seu mecanismo de ação pode produzir lesões na célula que são
tão graves, cuja capacidade de reconstituição não se torna mais possível. Então, dentro desse contexto, as alterações sucessivas que vão serem produzidas após o ponto sem retorno, nós chamamos de eventos de morte celular. Bem, meninos, conforme eu mencionei, a morte celular, ela pode se estabelecer em contextos fisiológicos e em contextos patológicos. E nós temos dois padrões de ocorrência de morte celular. Um padrão de morte celular chamada de apoptose. Esse é o padrão de morte celular que ocorre em eventos fisiológicos. Se houver morte celular de modo fisiológico, a única forma que ele tem de se processar é por meio da apoptose. Entretanto, se os eventos forem lesivos, as células podem sofrer dois tipos de padrão de morte, a apoptose e a necrose. Então, em resumo do que foi dito, a apoptose ela é um padrão de morte celular que pode se estabelecer tanto fisiologicamente quanto patologicamente. Entretanto, a necrose é um tipo de padrão de morte que só se processa patologicamente. Então, quando nós estivermos falando de morte celular no contexto da fisiologia, no contexto da embriologia, nós estaremos sempre nos referindo à apoptose. Porém, se nós estivermos falando de morte celular no contexto de dano, no contexto de patologia, nós podemos estar nos referindo a qualquer dos dois padrões de morte, tanto a apoptose quanto a necrose. Embora, mais comumente, o padrão de morte celular que se estabelece em condições de danos, de patologia, seja a necrose. Para a gente concluir aí essas abordagens acerca do que vamos tratar no contexto da patologia geral, nós temos os danos que são ditos subcelulares, que são aqueles danos que provocam pequenas alterações fisiológicas decorrentes de pequenas alterações morfológicas que geram na célula que nós chamamos também de danos subcelulares, ou seja, que não levam a célula necessariamente a perder integralmente as suas funções e muito menos que levam a célula a eventos de morte celular. Esses eventos são aqueles que levam as células a acúmulos, que é o capítulo de acúmulos celulares, ou aqueles que levam as células a acumularem especificamente pigmentos, que são estruturas que têm cor própria. Então, quando nós estivermos nos referindo a danos celulares que são de pequena monta, esses danos podem produzir nas células eventos de acúmulos, certo? Esses acúmulos podem ser acúmulos de pigmento e outros eventos também podem se processar sobre as células, desencadeando eventos que são de calcificação intracelular. Então, nós temos as calcificações patológicas, que nós também consideramos como danos subcelulares. E o final do nosso processo de estudo da patologia geral é a compreensão dos fenômenos que ocorrem no organismo, produzindo alterações que nós chamamos de senescência ou envelhecimento. Então, esses são os tópicos de interesse da patologia geral, os quais iremos estudar numa sequência de videoaulas, nos quais você é muito bem-vindo a assistir comigo e nós iremos nos encontrar nos próximos capítulos. Aguardo vocês. Fui!